Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar sobre os 144 mil escolhidos por Deus que constam no livro do Apocalipse? Hoje eu vou explicar quem seriam esses 144 mil aos olhos das religiões e depois eu vou revelar quem são eles de verdade através das interpretações que eu fiz depois de quase 10 anos de estudos sobre a vida material, a espiritualidade e os ensinamentos de Jesus. E sim, existe uma ligação direta entre a missão de Jesus na Terra, a volta de Jesus e os 144 mil. Fica aí que eu vou trazer uma interpretação completamente diferente do que aquelas feitas por teólogos, religiosos e espiritualistas. Mas primeiro, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, sigam o Núcleo Ascensão lá no TikTok e no Instagram e deixem o like nesse vídeo porque é muito importante para nós, beleza? Bom, então vamos falar sobre o mistério dos 144 mil que consta no livro do Apocalipse. E primeiro eu quero esclarecer que apesar de muita gente associar a palavra Apocalipse com o fim do mundo, porque segundo algumas interpretações, esse livro descreve como será o fim do mundo, a palavra Apocalipse, na verdade, significa revelação. E como o livro foi escrito pelo apóstolo João lá na ilha de Patmos, a tradução correta seria a revelação de João. E existem duas passagens no livro Apocalipse onde são citados os 144 mil, que são em Apocalipse 7, onde diz: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E aí ele descreve que os 144 mil seriam 12 mil de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel, e cita as 12 tribos, que não vem ao caso aqui agora. E depois em Apocalipse 14, onde diz: Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bom, então agora eu vou trazer brevemente quais são as interpretações que as religiões fazem sobre os 144 mil, e depois vou trazer a verdade sobre quem são os 144 mil, segundo os meus estudos. Os católicos interpretam que os 144 mil representam a totalidade da igreja, incluindo todos os fiéis batizados que permanecem fiéis a Cristo durante as tribulações finais. Que não se trata de 144 mil pessoas de maneira literal, mas de uma metáfora para os salvos de todas as nações, selados pelo batismo e pela graça divina. E com essa interpretação, os católicos reforçam que a ideia da salvação é inclusiva e assim eles convidam os fiéis à conversão através do batismo e da vida sacramental. Já nas religiões protestantes, existem várias linhas de interpretação, mas basicamente existem duas principais, que seriam uma mais literal e uma mais simbólica. A literal seria que os 144 mil são um grupo de judeus étnicos convertidos ao cristianismo durante a Grande Tribulação, que seria um período de 7 anos antes da segunda vinda de Jesus, e essa conversão ao cristianismo seria obviamente dentro da religião que reivindica essa ideia. E a simbólica seria parecida com a dos católicos, onde os 144 mil seriam todos os cristãos verdadeiros, a igreja militante, ou seja, aqueles batizados nessas religiões e que seguem os dogmas impostos por elas. Os judeus messiânicos têm a mesma ideia protestante literal, de que os 144 mil seriam judeus étnicos convertidos a Jesus. E os judeus ortodoxos e rabínicos não interpretam diretamente o livro do Apocalipse, porque esse livro pertence ao Novo Testamento, e como eles não acreditam que Jesus foi o Messias, eles não consideram o Novo Testamento, que é a história de Jesus, como uma escritura sagrada. E os muçulmanos não fazem uma interpretação direta, porque eles consideram que as escrituras foram alteradas por mãos humanas. Bom, então a gente vê que toda a interpretação dos textos sagrados feitos pelas religiões, e não seria diferente com o livro do Apocalipse, sempre vai fazer com que qualquer fato descrito nas escrituras obrigue o fiel a seguir o que é determinado pela religião. Então, para os católicos, os 144 mil salvos seriam aqueles que foram batizados e que seguem os sacramentos. Para os protestantes, seriam judeus convertidos ao cristianismo através do batismo na referida religião.
E para os judeus messiânicos, seriam somente os judeus étnicos convertidos a Jesus. Mas para fazer uma ligação dos 144 mil com a volta de Jesus, eu vou relembrar aqui o que eu expliquei lá no vídeo 6 do canal sobre a missão de Jesus na Terra. E aí depois eu vou explicar quem são os 144 mil na minha interpretação. Então, qual foi a missão de Jesus na Terra? E não, Jesus não veio à Terra para morrer, para apagar os pecados da humanidade. Isso é mais uma das mentiras que as religiões inventaram para manter as pessoas sob o seu controle. Enquanto você achar que é um pecador, você fica preso na necessidade do intermédio da religião para chegar até Deus. Jesus veio à Terra para ensinar à humanidade os caminhos dos quais nós deveríamos percorrer e como percorrer esses caminhos para entendermos que nós somos iguais a Ele. Por isso que ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores, que o reino de Deus está dentro de nós. E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se vocês seguirem o que eu ensinei, vocês serão iguais a mim. E aí nos colocam a ideia de que Jesus vai voltar como um único Messias, como homem novamente encarnado na matéria, ou ressuscitado, como é dito pelas religiões, que também é mais uma distorção interpretativa usada pelos sistemas de controle para impedir o despertar coletivo. Porque os sistemas de controle usam ideias como arrebatamento, juízo final, salvação, paraíso, atrelados à volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não voltar, vocês, fiéis, têm que seguir o que nós dizemos, porque a religião é o único caminho do qual vocês podem estar preparados para quando Jesus voltar e assim vocês vão lá para o paraíso. O problema é que, enquanto a humanidade está presa a essa estrutura, a humanidade não vai despertar para a verdade. E enquanto a humanidade não desperta, não haverá nenhuma volta de Jesus ou a vinda de nenhum Salvador. A humanidade sempre foi condicionada a esperar uma salvação externa. Ou que Jesus vai voltar, ou que os extraterrestres vão aparecer, ou que Deus vai levar os bons para o paraíso. Toda essa imaturidade religiosa mantém a humanidade sob o domínio desse monte de besteiras, que fazem com que nós nos mantenhamos presos a esse mesmo padrão que vivemos hoje. Então, chegou a hora de entender que não será nenhum fator externo, nenhuma entidade, nenhuma instituição que vai transformar a Terra. O trabalho de fazer essa transformação não é de responsabilidade de nada externo, e sim responsabilidade de cada um de nós. Nós é que precisamos assumir a nossa responsabilidade como humanidade e fazermos a transformação das consciências no planeta. A gente tem que parar de transferir a responsabilidade para um Salvador. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar na mudança das nossas próprias consciências em primeiro lugar. E é nesse sentido que entra o significado dos 144 mil. A grande verdade é que a consciência crística não vai reencarnar, ela vai se multiplicar. Os 144 mil não são eleitos ou escolhidos. Os 144 mil são campos vibracionais humanos capazes de sustentar a frequência plena da consciência crística. Esse número é a quantidade necessária para ativar a massa crítica que vai colapsar todo o sistema antigo de controle, que vai desmontar todas as bases de corrupção, de submissão, de poder, de desigualdade, de mentira. Isso que Jesus veio nos mostrar. O caminho para nós entendermos que nós somos Cristos. E os 144 mil já estão aqui. Alguns já estão despertos, outros estão acordando e outros ainda vão acordar. Vocês já ouviram falar da teoria dos 100 macacos? Deixa nos comentários aí se você já conhecia essa teoria ou se é a primeira vez que você ouve falar sobre ela. A teoria dos 100 macacos sugere que quando um número crítico de indivíduos, simbolizado por 100 macacos, adotam um novo comportamento ou conhecimento, esse padrão se espalha instantaneamente para toda a espécie, até para aqueles que não tiveram contato direto com a ideia original. Essa história surgiu de um estudo com macacos japoneses na ilha de Koshima, nos anos de 1950, onde os pesquisadores observaram que uma macaca jovem chamada Imo começou a lavar batatas doces no mar para remover a areia das batatas antes de ela comer. E aí o comportamento gradualmente foi sendo copiado por outros macacos na ilha. E quando um número crítico, que no estudo foi alegado que seriam 100 macacos, adotou essa prática, outros macacos em outras ilhas distantes também passaram a lavar as batatas, sem terem tido contato prévio com o grupo original. Então, é essa a ideia por trás dos 144 mil.
É a massa crítica necessária para espalhar instantaneamente essa elevação de consciência para toda a humanidade e colapsar todos os sistemas antigos. E o que é preciso para chegar lá? Entenda que não é nada que dependa de qualquer tipo de sistema externo, como religião, igreja, mentor, guru, nada disso. O necessário é que cada ser humano volte para si mesmo para limpar tudo que não é verdade dentro de si. E existem três coisas principais que todos podem fazer. Primeira, parar de terceirizar a própria força, a própria luz. Ser soberano sobre si mesmo. Parar de dar poder a entidades, gurus, mestres, instituições. A consciência crística só se ativa quando nós entendemos o poder interno que nos faz sermos Cristos também. Temos que parar de achar que a cura, a sabedoria, as soluções para os nossos problemas estão nas mãos de outros. Segundo, se tornar autêntico. Nós precisamos ser quem realmente nós somos. Sem máscara, sem desejo de agradar, sem medo de rejeição, porque a frequência vibratória de Cristo é a da verdade, e a verdade precisa começar dentro de nós mesmos. Terceiro, o amor em ação real, não o amor passivo, o amor idealizado. O amor que sabe dizer não quando é preciso e que se entrega quando é chamado. O amor que atua com coragem. O amor verdadeiro e não aquele amor para agradar o outro. Amor que fala a verdade que é preciso ser dita, mas que também escuta com compaixão. A Terra não será salva por um salvador externo. Esse trabalho é nosso. A Terra será reconfigurada por uma rede de consciências humanas que vão se lembrar quem são de verdade e que vão mudar o padrão vibratório do planeta, criando uma nova frequência vibratória e assim uma nova sociedade. Portanto, seja quem você veio ser. Não se esconda, não se corrompa, não se omita, porque cada vez que alguém encarna a verdade, uma parte da consciência crítica se revela no planeta. E quando essa massa crítica for atingido, não vai ter mais retorno. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o like nesse vídeo e comenta aqui o que você acha sobre tudo isso. Muito obrigado.